agora que a gente já viu o quanto a contabilidade é importante, para que ela serve para um monte de gente, a gente precisa começar a entender o funcionamento prático da coisa, tá? Então, nós temos duas situações, né, dois grandes grupos de situações nas empresas. Nós temos os fatos administrativos, ou fatos contábeis, ou atos administrativos. Todos os relatórios contábeis, eles são baseados em fatos administrativos, em fatos contábeis. O que é isso, pessoal? São todas as ações que acontecem na empresa e que movimentam o patrimônio, fazem com que o patrimônio da empresa cresça ou diminua, tá? Fazem com que o patrimônio da empresa mude, tá? Às vezes nem cresce, nem diminui, ele simplesmente muda, tá? Por exemplo, um exemplo de fato administrativo que mexe com o patrimônio da empresa. Vamos imaginar a seguinte situação: o Instituto Federal de Suzano, tá? Nós temos lá, em todas as salas, nós temos um conjunto de mesas e cadeiras, certo? Então, se de repente, né, pudesse acontecer a seguinte situação: o diretor do IFE resolve vender um conjunto de mesas e cadeiras que estão sobrando, tá? O que vai acontecer? Ele vai vender, então vai pegar o valor exato que vale aquele conjunto de mesas e cadeiras. Vamos supor que aquilo ali vale R$8.000. Ele vendeu, pegou R$8.000. Então, o patrimônio da empresa mudou, porque antes a gente tinha R$8.000 investidos em mesas e cadeiras, agora nós temos R$8.000 em dinheiro, tá? E o objetivo do Instituto Federal não é comprar e vender mesa e cadeira, porque ela é uma instituição de educação, tá? Então, só teve uma movimentação, uma mudança de patrimônio. Então, isso é um fato administrativo, um fato contábil, tá? Por exemplo, uma loja de sapatos, quando ela faz a compra de mercadorias, sei lá, compra 1.000 pares de sapatos no valor aí de R$50.000. Então, o que vai acontecer? Ela vai tirar R$50.000 do banco, vai pagar esse fornecedor, porém ela vai receber R$50.000 em mercadorias que vão para o estoque. Ela continua tendo o mesmo valor patrimonial, ela só mudou a natureza. Antes era 50.000 em dinheiro, agora tem 50.000 em mercadorias. Isso é registrado sempre, tá? Todos os fatos administrativos, todos os fatos contábeis, eles precisam ser registrados, devidamente registrados. E como é que esse registro é feito? O principal registro é via nota fiscal. Quando a empresa compra uma mercadoria, ela recebe a nota fiscal. Quando ela vende uma mercadoria, ela emite a nota fiscal. E aí essas notas fiscais, né, tem a via que fica com ela, a via que vai para o contador, a via que vai para o governo, né? Então, todos esses atores têm acesso a essas notas. Hoje em dia tem aquela nota fiscal de papelzinho ainda, né? Mas tem as notas fiscais eletrônicas que o governo já faz o monitoramento direto disso, tá bom? Então pode ser, né, baseado, todos os fatos são baseados aí, na maioria das vezes, em notas fiscais, pode ser em recibos, tá? Alguém emite um recibo declarando que recebeu o pagamento por aquela ação, um contrato, tá? Uma nota promissória, que é uma coisa que está em desuso, né? Mas a nota promissória é como se fosse um cheque, que fosse dado um cheque predatado, né? Que daí a pessoa
tenho direito, uma nota promissória, por exemplo, eu vou emitir uma nota promissória declarando que eu devo R$ 2.000 para você e que eu vou pagar isso daqui a 3 meses. Tá? Você me dá o dinheiro, eu te dou a nota, e aí daqui a 3 meses eu tenho que te pagar para a gente fazer essa troca, porque se eu não pagar, você tem esse título, essa nota promissória, e pode ir no cartório de notas lá me protestar, né? Sujar meu nome lá, falar, o Cleiton não pagou. Tá? Então, baseado em documentos, tá? De modo geral, os fatos administrativos eles mudam a configuração do patrimônio da empresa, tá? E quando gera, né, aumento ou diminuição do patrimônio, normalmente quando faz a venda, né? Você faz a venda da mercadoria, aí você vai ter o lucro, aí você aumenta o patrimônio. Tá? Então, tudo isso baseado em documentos. Tudo precisa ser documentado, provado, tá? Que foi feita essa movimentação. Já os atos administrativos, tá? Eles não alteram o patrimônio, tá bom? Então, essa é a diferença. São as decisões que são tomadas ali de maneira administrativa. Por exemplo, lá no IFE, né? Você tem um conjunto de mesas e cadeiras numa sala que custa R$ 8.000. Aí, de repente, o diretor decide tirar aquelas mesas e cadeiras, porque vai usar aquela sala para uma outra coisa, pega aquelas mesas e cadeiras e coloca num outro canto. Então, você tomou uma ação de cunho administrativo, com o objetivo de melhorar o processo, qualquer coisa do tipo, só que não mudou nada o patrimônio da empresa, só foi realocado. Então, isso é um ato administrativo, tanto que nem tem documentos oficiais, tá, para apresentar para o governo desses atos. Então, é sempre assim. Todos os relatórios contábeis são sempre baseados em fatos administrativos, coisas que aconteceram e que estão documentadas via nota fiscal, recibo, contratos e coisas do gênero. Bom, conforme nós estávamos falando dos fatos contábeis, eles servem para dar suporte aos registros e acumulação dos dados das informações contábeis. Tá? Eles fazem parte do que? Da escrituração contábil. Tá? A escrituração é baseada em fatos contábeis. Então, todos os documentos são reunidos e aí o contador monta os relatórios padrão para o governo, tá? Para apresentar para o governo e para apresentar para os sócios. E por que todos esses relatórios devem ser padronizados? Porque aí a gente consegue fazer uma comparação entre todas as empresas, porque todas as empresas usam a mesma métrica, né? O mesmo parâmetro para a acumulação dos seus dados. Então, aí eu consigo fazer a comparação entre uma empresa e outra, tá? Através do que? Da escrituração contábil, que é essa técnica de registrar os acontecimentos, a modificação do patrimônio. E aí nós temos livros que são, né, os principais livros da contabilidade. Então, a gente tem o livro diário, que é onde faz todos os relatórios ligados, onde são todos registrados, né? Os relatórios são baseados no livro diário e lá nós registramos todas as ações da empresa. Tá? Os sócios entraram vão fundar a empresa, né? O exemplo que eu dei, nós dois aí vamos montar um negócio, 25 meu com 25 seus, 50 mil no capital social. Vai lá, registra no livro diário, fala, os sócios investiram 50 mil, capital inicial, desse dinheiro foi comprado R$ 10.000 em imóveis para a empresa. Desse dinheiro também foi pego lá R$ 3.000 para reformar o ponto comercial. Então, no livro diário, anota-se todos os acontecimentos, todas as compras e vendas das mercadorias para comercialização do nosso negócio e das coisas que nós compramos para a infraestrutura do nosso negócio. Ali é registrado tudo que a gente vendeu e todas as despesas que nós pagamos. Tá? Então, o livro diário, principal livro
dentro aí da contabilidade. Deve ser feito a partir dos fatos contábeis e dos documentos. Por isso que a gente sempre ouve falar, né, nas auditorias. As auditorias vão confirmar a veracidade de todos esses documentos, esses registros, né? Os auditores fiscais, os caras fazem isso, tá? E aí, para fazer toda a escrituração é sempre baseada em documentos que registram o fato contábil, tá? Nós também temos o livro Razão e o livro Caixa. O livro Razão, mais para frente nós vamos ver um negócio chamado razonete, né? Que ele dá o exato fluxo do dinheiro. O dinheiro saiu do lugar X, foi para o lugar Y, depois do Y foi para o lugar K, e assim sucessivamente. Então, o livro Razão, ele registra isso. Tá? Então, por exemplo, os sócios entraram com 50 mil reais, e esses 50 mil reais foi depositado numa conta bancária, né? Foi depositado na conta bancária da empresa. Então, é feito o registro lá no livro Razão. É debitado 50 mil reais da conta Capital Social e creditado, né? Foi creditado 50 mil reais da conta Capital Social e debitado 50 mil na conta caixa da empresa no dia 25 de abril e tal, né? Então, no livro Razão, faz todo o desenho, né, do fluxo do dinheiro, todo o detalhamento, tá? Da onde saiu o dinheiro para pagar cada coisa, porque o dinheiro também pode estar no banco, mas ele pode estar no caixa, que a gente pode estar com isso em dinheiro vivo, pode estar em algum investimento que a gente vai resgatar, tá bom? E o livro Caixa, ele faz o registro do fluxo do dinheiro vivo, porque a nossa empresa também pode fazer fluxo não só com dinheiro vivo, né? A empresa pode, por exemplo, fazer uma troca, tá? Eu tenho um caminhão, vou trocar por 2 vans, vou lá e faço. Aí isso aí eu registro lá no meu livro diário. Como foi pau a pau, não envolveu dinheiro, não entra no caixa. Tá? O caixa eu vou registrar o dinheiro. Falar, ó, eu vendi hoje, segunda-feira, vendi 300 pares de sapato aqui na minha loja, apurei 70 mil reais. Então, isso vai para o livro caixa. Eu paguei 20 mil reais para o fornecedor. Isso vai ser anotado no livro caixa. Tá bom? Então, são os principais livros. Esses livros são lá todos assinados, chameados lá pelo contador. O contador precisa dar conta de tudo isso aí. Nós, como somos administradores, a gente precisa entender, tá? Para poder fiscalizar o trabalho dos contadores. Tá joia? E onde que a contabilidade pode ser usada, né? Bom, ela pode ser usada em instituições com objetivo social, objetivos econômicos, empresas que também têm objetivos econômicos, tá? Então, nas instituições podem ser ONGs ou instituições com objetivos sociais, como, por exemplo, instituições de ensino, tá? Ou empresas privadas mesmo. E essas empresas têm a natureza aí de serem empresas públicas, privadas ou mistas. Por exemplo, a Petrobras, né? Que ela é uma empresa privada, mas o governo é o dono da maioria das ações. Então, todas as empresas, na realidade, tá? Independente se ela tem a finalidade do lucro ou não, fazem uso da contabilidade. O que difere é que algumas instituições não precisam apresentar certos relatórios porque não há necessidade de apuração de lucro para pagamento de tributos. Uma polêmica que aconteceu aí foi a questão das igrejas, né? Teve a votação se o governo dava ou não aquela isenção das multas, né? A gente precisa entender que aquele 1 bilhão foram de operações que não eram isentas de impostos, né? Que as igrejas fizeram e teriam que pagar por aquele tipo de operação que foi feita. Agora, para pagamento de dízimo, essas coisas, né? Ofertas que são dadas, a isso não existe imposto. E por quê? Qual que é o princípio, né, que rege isso? Porque as instituições religiosas elas prestam serviços sociais de apoio
as pessoas, né? Então, como elas fazem um serviço de interesse da sociedade, acaba que o governo libera esse pagamento de imposto, tá? Então, todas as empresas aí são passíveis de fazer o pagamento desses impostos. E baseado sempre, o governo sempre vai olhar esses relatórios, os fluxos de entrada e saída, vai conferir tudo isso, tá bom? Bom, agora nós vamos falar dos relatórios contábeis, tá? Que são o resumo dos dados capturados, registrados e acumulados, tá? Então, a contabilidade organiza sempre de maneira padrão, conforme eu já falei, para a gente poder comparar empresas diferentes, tá? Então, várias empresas, elas seguem sempre o mesmo padrão desses relatórios para a gente poder fazer a comparação para cada coisa sempre ter o mesmo nome, o mesmo tipo de registro, para a gente poder fazer esses comparativos. Os principais relatórios contábeis são o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Desses relatórios aí, nós vamos trabalhar balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Demonstração do fluxo de caixa é um relatório bem mais simplificado, tá, do que os outros dois, porque ele mostra apenas as entradas e saídas de dinheiro da empresa. Claro que ele tem a sua importância, tá bom? Mas nós vamos focar nesses dois principais, tá? Inclusive, na demonstração do fluxo de caixa, baseado no fluxo de caixa, nas anotações dos livros, livro diário, livro caixa, livro razão, que são criados esses três relatórios, tá bom? Então é isso, pessoal.